Olá, estudantes. Corrigindo a quinzena 17 de Geometria do nono ano, a primeira questão que está no formulário de vocês é essa questão aqui, para vocês encontrarem o valor de x. Então, aqui eu tenho este desenho, e este desenho aqui, ele é um triângulo retângulo. Eu tenho um ângulo de 90 graus aqui, e o lado que está oposto a esse ângulo de 90 graus, ele é a hipotenusa, então eu tenho que encontrar o cateto, não é isso? Eu sei que a fórmula, né, para a gente calcular a fórmula do Teorema de Pitágoras é A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. O A é o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus, no caso aqui é 25 ao quadrado, igual o B, tanto faz quem você vai chamar de x, quem você vai chamar de 20, é o de B e C, né? Então eu tenho lá x ao quadrado mais 20 ao quadrado. Então, fazendo isso aqui, ó, x ao quadrado mais 20 ao quadrado é 400, igual 25 ao quadrado é o mesmo que 25 vezes 25, 625. Então, x ao quadrado equivale a 625 menos 400, que eu vou passar o 400 para o outro lado. Então, x ao quadrado é igual a 225, não é isso? Que é 625 menos 400. E raiz quadrada de 225, a gente já fez diversas vezes em sala, é 15. Então, a resposta que vocês vão marcar, a primeira opção lá do formulário de vocês, a resposta é 15. A segunda questão está assim: dado o triângulo ABC retângulo em A, eu vou tentar fazer esse triângulo aqui, mais ou menos, né? Mas deixa eu tentar desenhar ele aqui para vocês, mais ou menos, um triângulo retângulo. Então, mais ou menos o triângulo é isso aqui. Então, aqui eu vou nomear, né, esses lados. Vou chamar isso aqui de A, este de B e este lado aqui de C. Ele é retângulo em A, então ele tem um ângulo de 90 graus em A. Diz que AB e AC têm a mesma medida, mede 10. Qual a medida do terceiro lado? O terceiro lado é a hipotenusa, né? O terceiro lado é o BC. Então, também, julgando o teorema de Pitágoras, eu tenho que A ao quadrado igual B ao quadrado mais C ao quadrado. O A é o que eu estou procurando, não é isso? B e C, ambos valem 10. Então, 10 ao quadrado mais 10 ao quadrado. Então, A ao quadrado é 10 ao quadrado, 100. Mais 10 ao quadrado é 100. Então, eu tenho que A ao quadrado é igual a 200. A sozinho é mais ou menos raiz quadrada de 200. Vocês já sabem que tem que excluir a resposta negativa, porque nós estamos tratando de medida, né? A medida de um segmento, e essa medida não tem como ser negativa. Então, nós vamos tirar a raiz quadrada de 200. Eu ensinei para vocês dentro de sala que a gente fatora, não é isso? Então, 200 por 2 dá 100, por 2 dá 50, por 2 dá 25, por 5 dá 5 e por 5 dá 1. O macete que eu ensinei para vocês de calcular raiz quadrada, que a cada dois números iguais vira um número, não é isso? Então, 2, 2 vira um 2, 2, 5 vira um 5. Então, eu tenho que 2 vezes 5 é 10. Agora tem esse número aqui que ele não juntou com ninguém, olha só, esse 2 aqui, então ele fica dentro da raiz. Então, qual que é o terceiro lado? 10 raiz de 2. Vocês vão marcar a letra A na segunda questão do formulário de vocês. A terceira questão que está no formulário
Vamos ler ela aqui, porque a gente tem que analisar este desenho. Então, lendo, está assim, olha, o transporte alternativo é uma maneira de locomover-se usando um meio diferente dos mais tradicionais. A bicicleta é um exemplo disso. Em alguns lugares, ela é usada porque é a mais barata, como no interior do Brasil e em países como Índia e China. Outras pessoas escolhem andar de bicicleta por uma questão ideológica, porque elas não agridem o meio ambiente e não causam tantos transtornos quanto os carros. Usando uma bicicleta, uma pessoa sai do ponto A e dirige-se até o ponto B, ou seja, saiu daqui no desenho nesse ponto A e fez esse trajeto aqui até chegar ao ponto B. O percurso dado em quilômetros representado pelos segmentos AC, CD e DB está esboçado no gráfico abaixo. Considere raiz de 2 igual a 1,4. Assinale a alternativa que apresenta a distância percorrida pela pessoa do ponto A até o ponto B. Aí é o seguinte, o percurso aqui foi dado em quilômetros. Então, olha só, do ponto A até o ponto C, o ponto A, essa escala está de 10 em 10. Ok, pessoal? Então é o seguinte, ó, a pessoa saiu do A, o A está exatamente no 5, não é isso? E foi até o ponto C, que está no 20. Então, do 5 até no 20, essa pessoa andou 15 quilômetros. Então eu já vou marcar aqui, ó, do A até o C, eu sei que tem 15 quilômetros. Do C até o D ainda a gente vai calcular, mas vamos calcular primeiro do D até o B. Do D está exatamente aqui no 35, que é entre o 30 e o 40. E o B está depois do 50, ou seja, 55. Do 35 até o 55, a pessoa andou 20 quilômetros. Agora, nós vamos calcular do C até o D. Para tal, eu preciso de saber algumas coisinhas. Eu vou colocar umas linhas aqui para mostrar para vocês. Olha só, não tem como eu sair calculando isso aqui, por quê? Porque isso aqui não passa exatamente em cima de uma linha, não é isso? Essa é a diagonal de um desses quadradinhos aqui. Então eu vou desenhar uma linha para vocês enxergarem. Olha só, se a gente pegar do D até aqui, mais ou menos, né? E outra linha do C até aqui, eu tenho um triângulo retângulo. Ok, pessoal? Então, olha só, aqui, deixa eu voltar para o meu lápis. Aqui eu tenho um triângulo retângulo. Isso aqui é um triângulo retângulo, né? Aí é o seguinte, esse pedacinho aqui, ele sai do 20 e vai até no 35. Então esse pedacinho aqui é 15. E esse pedaço aqui, ele deve ser 15 também. Olha só, sai do 10, como ele está na vertical, eu vou olhar a vertical aqui. Sai do 10 e vai até entre o 20 e o 30, ou seja, vai até no 25. 25 menos 10 também dá 15. Então, para eu calcular o CD, eu vou chamar o CD de X, e eu vou olhar só para esse triângulo aqui. Ó. Esse triângulo aqui, ele é um triângulo retângulo, e o X é minha hipotenusa. Então, é o seguinte, x ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual b ao quadrado mais c ao quadrado. Isso é o teorema de Pitágoras. A ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Como eu já sei que o a é o x, eu já coloquei x de uma vez. Tá ok? Então é o seguinte, ó, x ao quadrado é igual. Tanto o b quanto o c valem 15, não é isso? Olhando só para o triângulo. Então eu tenho 15 ao quadrado é 225, porque eu já fiz no exercício anterior, mais 15 ao quadrado, 225. Então eu tenho que x ao quadrado
equivale a 225 mais 225, 450. X sozinho vai ser mais ou menos raiz quadrada de 450, eu já vou excluir a raiz quadrada de menos 450, porque eu estou mexendo com medidas, e como eu disse para vocês no exercício anterior, a medida negativa não existe. Então é o seguinte, o que eu vou fazer? Eu vou extrair essa raiz de 450. Vamos ver quanto que vai dar? Então é o seguinte, ó, por 2 vai dar 225, não é isso? 225 divide por 3, que dá 75, por 3 dá 25, por 5 dá 5 e por 5 dá 1. Então, olha só, 2, 5 vira um 5, 2, 3 vira um 3, esse 2 que não juntou com ninguém dentro da raiz. 5 vezes 3, 15. Então, x vai ser 15 raiz de 2. Aí, olha só o que o exercício falou para a gente. Raiz de 2 é 1,4. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 15 e vou multiplicar por 1,4. Tudo bem, pessoal? Então, aqui, olha só. 1,4 vezes 15. Vamos ver quanto que dá? 5 vezes 4, 20. Vão 2. 5 vezes 1, 5. E 2, 7. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1, 1. Então, tem 0, 7, 4, 11, vai 1 mais 1, 2. Uma casa depois da vírgula, então uma casa depois da vírgula. Quer dizer que esse pedaço x equivale a 21 quilômetros. Então, o que eu devo marcar na resposta? Olha só. A resposta tem que ser 15 quilômetros, que é do A até no C. Do C até o D, nós andamos 21 quilômetros, que a gente acabou de calcular aqui, está no desenho. E do D até no B, 20 quilômetros. Então, somando isso aqui, 5 mais 1, 6, 2 mais 2, 4, mais 1, 5. Vocês vão marcar 56 quilômetros. A resposta correta, então, é a letra A. A próxima questão de vocês, uma questão que estava até no Cefet, em 2014, eu tenho o Teorema de Tales, né? As retas R e S e T são retas paralelas, não é isso? Cortadas pelas transversais A e B. E o que eu sei é que entre as retas paralelas, esses segmentos são proporcionais. Entre uma transversal e outra. Então, por exemplo, olha, x mais 2 é proporcional a 2x mais 7, assim como x está para x mais 6, ou seja, também é proporcional. Então, resolvendo isso aqui, eu tenho. Então, entre as retas R e S, eu tenho lá x está para x mais 6, assim como x mais 2 está para 2x mais 7. Resolvendo isso aqui, vou multiplicar cruzado aqui. X que multiplica 2x mais 7. X vezes 2x, eu tenho 2x ao quadrado. X vezes 7, 7x, igual. Agora, x mais 2 que multiplica x mais 7. Quando eu tenho isso aqui, pessoal, olha só, o x multiplica o x e multiplica o 2, depois o 6 multiplica o x e multiplica o 2. Então, vamos multiplicar, eu tenho x vezes x, então x ao quadrado. Agora o x aqui vezes o 2, 2x, então mais 2x. O 6 agora, 6 vezes x, 6x, então mais 6x. E 6 vezes 2, 12, então mais 12. Logo eu tenho 2x ao quadrado mais 7x é igual. X ao quadrado, vou juntar o 2x com 6x, vão dar 8x mais 12. Vou trazer todos esses números aqui para o primeiro membro, então eu tenho 2x ao quadrado mais 7x menos x ao quadrado
menos 8x menos 12 igual a zero. Por quê? Olha só, toda vez que eu trocar de membro, eu tenho que trocar de sinal. Era mais x, virou menos x. Era mais 8x, virou menos 8x. Era mais 12, virou menos 12. Então, tem lá 2x ao quadrado menos x ao quadrado, x ao quadrado. 7x menos 8x, menos x. Menos 12 equivale a zero. Aí, usando o conhecimento de vocês, que vocês aprenderam em matemática, nós vamos calcular essa equação aqui do segundo grau. Então, é o seguinte, eu tenho que delta, no caso, é b ao quadrado menos 4ac, o b é menos 1, não é isso? Então, b ao quadrado vai ficar 1 positivo, menos 4 vezes a vezes c, vai ser menos vezes menos, mais 4 vezes 1, 4 vezes 12, 48. Então, o delta é 49. Calculando os valores de x, o x é menos b, como ele é menos 1, o b é menos vezes menos 1, mais 1, mais ou menos, raiz quadrada de 49 é 7 sobre 2 vezes 1, 2. Bom, aqui eu tenho 7 mais 1, 8 sobre 2, que vai dar 4. E aqui eu tenho 1 menos 7 é menos 6 sobre 2, que vai dar menos 3. Bom, pessoal, eu sei que o x não pode ser negativo. Por quê? Porque tem uma medida aqui, olha, que vale x. E essa medida jamais pode ser negativa. Então, o x descarta-se essa medida negativa e assume somente a medida positiva, que é o 4. Portanto, a resposta correta que vocês vão marcar no exercício é a letra B. A próxima questão do formulário é a questão 8, que fala o teorema de Tales. Mais para frente, vocês vão estudar também semelhança de triângulos. Eu acho que essa questão encaixa mais em semelhança. Mas tudo bem, vamos resolvê-la. O teorema de Tales possui diversas aplicações no cotidiano, que devem ser demonstradas a fim de verificar a sua importância. O teorema diz que retas paralelas cortadas por transversais formam segmentos correspondentes proporcionais, o que é verdade. Na figura abaixo temos que AB é paralela com CD, o AE, que é esse pedacinho aqui, vale 56, então o AE vale 56. O AB vale 48, então o AB aqui vale 48, e ele pede a medida de AD em metros. O CD também vale 12. Então, o que temos aqui? Resolvendo isso aqui por semelhança, eu sei que esse ângulo é igual a este, porque entre as retas paralelas que chamam-se alternos internos, e os alternos internos são congruentes. Este ângulo é 90, este aqui também é 90, pelo motivo que esses dois aqui são opostos pelo vértice. Mas resolvendo pelo teorema de Tales, primeiramente aqui, eu vou calcular quanto que é esse valor BE. Como que eu consigo calcular isso aqui? Eu consigo calcular pelo teorema de Pitágoras, porque eu já tenho um valor que vale 48, um que vale 56. Eu consigo chamar esse valor aqui de x, né? Eu também consigo, por exemplo, às vezes, usando esse 12 e esse 48 aqui, calcular esse AD. Se eu falar que no triângulo menor para o maior, o CD ele é paralelo com AB, então eles devem ser proporcionais, assim como o AE, que é 56, paralelo
Ele é proporcional com o ED. Como eu comecei do CD, eu vou começar do ED primeiro. Então, o ED ele é proporcional aqui, no caso, com o AE. Então, é o seguinte, então vamos tentar resolver por aí, vamos ver se vai sair mais rápido, né? Então, eu tenho aqui, ó, que 12 está para 48, que o AB vale 48, assim como o ED, que eu não sei quanto que vale, eu vou chamar ele aqui de X, tá ok? X está para o AE, que vale 56. Bom, pessoal, simplificando o 12 e o 48 aqui por 12, ó, tô simplificando isso aqui por 12, antes de eu multiplicar, isso aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 4, fica mais fácil. Aí eu multiplico cruzado, olha só, 4 vezes x é 4x igual a 1 vezes 56 é 56. Então, o x sozinho vai ficar 56 dividido por 4, x vai ser igual a 14. Então, o ED vale 14. Quanto que vale AD? Que é a pergunta. AD é o quê? O AD é o pedaço do AE, que é 56, mais do E até o D, que vale 14, que a gente acabou de calcular. 56 mais 14 equivale a 70. Portanto, a resposta que vocês vão marcar nessa questão é a letra D. E a última questão, temos aqui. A crise energética tem levado a medidas, vamos ler novamente. A crise energética tem levado as médias e grandes empresas a buscarem alternativas na geração de energia elétrica para a manutenção do maquinário. Uma alternativa encontrada por uma fábrica foi a de construir uma pequena hidrelétrica, aproveitando a correnteza de um rio que passa próximo às suas instalações. Observando a figura e admitindo que as linhas R e ST, ou seja, a linha R, a linha S e a linha T, sejam paralelas, pode-se afirmar que a barreira mede. Olha só, a linha R é paralela com S, que é paralela com T. Então, aqui eu tenho um teorema de Tales. Eu posso aplicar o teorema de Tales aqui. Entre a linha R e S, que dá 24, ela é proporcional com essa outra reta aqui, transversal, que mede 30. Assim como tudo ou só a ST, ele é também proporcional com esse pedacinho aqui entre as linhas ST. Tá ok? Então é o seguinte, o que eu vou fazer aqui? Olha, eu vou começar. Entre a linha RS eu tenho 30. Então 30 está para, ou seja, é proporcional com 24, assim como 30 está para 24, assim como esse pedaço aqui, eu estou querendo saber a barreira. A barreira aqui eu vou chamar ela de X. Mas entre as linhas ST eu tenho 2 mais X. Então, eu vou colocar aqui 2 mais X está para este pedaço aqui. Se esse pedaço é 24, e eu sei que tudo vale 56, logo esse pedaço aqui ele vale 32, porque 32 mais 24 é 56. Então, 2 mais x está para 32. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar isso aqui cruzado. Então, tem lá 24 vezes 2 dá 48, mais 24 vezes x, 24x igual 30 vezes 32. Vou fazer uma multiplicação rápida aqui. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 960. Então, 24x vai ser 960. Passo 48 para o outro lado, menos 48. Então, 24x vai dar 960 menos 48, vai dar 912.
X sozinho vai ser 912 dividido por 24. Bom, pessoal, eu não sei quanto que dá, mas eu vou fazer os cálculos aqui com vocês. Então, olha só. 912 dividido por 24. Será que vai dar quanto isso aqui? Eu acredito que seja 3, porque 4 vai dar 96. Então, 3 vezes 4, 12. Vai 1, 3 vezes 2, 6 e 1, 7. Subtraindo isso aqui, 11 menos 2, 9. Peguei 1 emprestado, 19. Desce o 2, 192. Deve ser 8. 8 vezes 4, 32. Vão 3. 8 vezes 2, 16. Mais 3, 19. 192 menos 192, zerou. Então, essa barreira mede 38 metros. Então, a resposta que vocês vão marcar no formulário é a letra B. Espero ter ajudado vocês. Deixo um grande abraço. Um abraço dos professores Darley e Daniela.